Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje vamos fazer o comentário da Parashá Yitro, que significa Jetro, corresponde a Êxodo, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 26. Peço desculpa aos nossos seguidores e simpatizantes pelo atraso no vídeo dessa semana. Esse final de semana eu estava em um seminário muito importante com um rabino messiânico, a maior autoridade messiânica lá de Israel, de Jerusalém. Então eu estava cuidando da minha vida espiritual, por isso estava em Belo Horizonte, sábado e domingo, e só pude estar gravando esse vídeo hoje. Vamos então aqui fazer o comentário da Parashá. Capítulo 18, versículo 1. Quando Deus faz uma grande obra em nossas vidas, ou nos concede uma bênção, devemos testemunhar para outras pessoas a respeito das graças alcançadas pela vontade do Criador, para que outras pessoas se inspirem em nosso testemunho e, através disso, sejam atraídas para se aproximar mais do Eterno, buscando ter nele o sustento e suprimento a todas as necessidades. Capítulo 18, versículo 2. A aliança espiritual e energética de uma relação ou união estabelecida pela vontade de Deus só pode ser anulada por Ele mesmo. Apesar de Moshe ter mandado a sua esposa de volta para a casa do sogro, a vontade divina era que o destino trouxesse ela de volta. Isso também acontece conosco, às vezes. Só percebemos o valor de algo ou alguém quando isso parece ter sido de fato perdido. Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus para nós permanecerá. As demais coisas ou pessoas que não se encaixam neste plano, Ele também pode afastar de nossas vidas, para que elas não atrapalhem o cumprimento dos seus propósitos. Capítulo 18, versículo 10. A salvação física de Israel das mãos de Faraó e dos egípcios representava a libertação espiritual do império de Satã e seus anjos das trevas. A libertação e salvação deste povo representava também a salvação do ser humano em geral. Moshe estava representando o Messias Yeshua, que é o escolhido do Eterno e ungido para nos libertar da condenação e nos trazer para o reino e império da graça. Capítulo 18, versículo 21. Moshe dividiu as tarefas e levantou líderes para ajudá-lo. Homens com capacidade, tementes, verazes, não avarentos, ou seja, não apegados ao dinheiro, aptos a servir e a não receber subornos. Isso revela que Deus quer que sejamos humildes. O verdadeiro líder é aquele que gera outros líderes. Capítulo 19, versículo 5. Nem todos ouvem a voz de Deus, mas quem a obedece permanece na sua aliança. Deus quer estabelecer um pacto, uma aliança conosco. Ele não quer que tenhamos uma religião, mas que entendamos que Ele celebrou conosco, por intermédio de Yeshua, o Messias, uma aliança eterna. Capítulo 19, versículo 6. A palavra sacerdote em hebraico é Kohen e significa aquele que ministra ou conselheiro confidencial. Ele se relaciona com Deus pelo fato de exercer um ofício sacerdotal. Antes, o sacerdote era um canal para se chegar a Deus.
Mas depois da descida do Espírito de Deus sobre a sua congregação, não é mais necessário consultar um sacerdote, pois agora somos os próprios sacerdotes. Temos acesso direto ao Pai. Capítulo 19, versículo 10. Deus mandou o povo purificar-se, lavar as vestes, abster-se de sexo, não tocar nada impuro, para o encontro com Ele no terceiro dia. Ordenou Deus isso, pois queria um povo batizado, ou seja, mergulhado na sua presença, consagrado para Ele. Depois das tábuas da lei, a humanidade conheceria os decretos divinos e deveria se transformar. Capítulo 19, versículo 18. O monte Sinai fumegou e tremeu, e ouvia-se o som do toque do chofar, e muitas vozes. A dádiva da lei, ou Torá, veio há 3.000 anos no monte Sinai, e foi como no Pentecostes de Atos 2, quando todos viram o fogo como tochas e a palavra de Deus sendo cumprida, com a graça do Espírito do Eterno, conforme está profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28. Capítulo 20. Deus colocou o povo no monte Sinai e revelou os seus mandamentos a Moshe. A presença de Deus, ou Shekhinah em hebraico, pairou sobre o monte. Os 10 mandamentos são, por excelência, fundamentais e foram escritos nas tábuas de pedra. Muitos acham que foram dados apenas para os judeus, mas foram dados, na verdade, para toda a humanidade. Examinando o Decálogo, percebe-se que os primeiros 4 mandamentos são preceitos entre o homem e Deus, os outros entre o homem e o seu próximo. O 5º mandamento, segundo o Talmud, também expressa, de certo modo, a honra a Deus. A lei foi dada por Deus por intermédio de Moshe, e Yeshua a endossou, quando deu regras mais precisas no Sermão do Monte do que as que foram dadas no Sinai. Pela jornada dos filhos de Israel no deserto, podemos fazer um paralelo com a nossa própria jornada, a maturidade espiritual. O processo pelo qual o Espírito de Deus nos conduz à maturidade pode ser comparado ao processo de aprendizagem do povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Comparamos então Moshe a Yeshua, os 2 maiores libertadores descritos ao longo de toda a narrativa bíblica. Moshe libertou o povo do Egito. Yeshua libertou a humanidade do pecado, das trevas e da escravidão. Moshe cobriu o pecado com o sangue de animais. Yeshua tirou o pecado e a natureza pecaminosa do ser humano com o seu próprio sangue. Moshe delegou responsabilidades para a organização do povo. Yeshua delegou os dons do Espírito de Deus para a expansão do reino. Moshe tratou os aspectos externos do ser humano. Yeshua tratou os aspectos internos. Moshe dizia: faça isso, mas não faça aquilo. Yeshua ensinou que os mandamentos foram feitos para o homem, e não o homem para os mandamentos. Moshe escreveu a lei em pedras e a ensinou ao povo
Yeshua cumpriu a lei e a escreve no coração dos seus discípulos.